boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição do TVI News, segunda edição. Hoje, terça-feira, é véspera da noite de Natal, isso mesmo, 23 de dezembro aí, comércio aquecido, aí em casa provavelmente aquela correria para os preparativos e você aqui agora bem informado com a grade de notícias que a TVI prepara para você há mais de 20 anos. Na verdade, 20 anos exatamente se completou agora aí a trajetória da TVI News, fazendo história na TV. E a gente parabeniza você também, telespectador, que nos acompanha e nos privilegia com a sua audiência. Muito obrigada por estar aqui conosco, né? Principalmente aí de segunda a sexta-feira, na primeira edição com a Pérola Cardoso e agora na segunda edição comigo, Larissa Araújo. Você pode aí acompanhar a nossa programação através da TVC Ultra, canal 24.2, Ultra TVC, isso mesmo, canal 24.2, aqui em Itabuna, Ilhéus e região. Itabuna, Ilhéus aí, a região de praia, nesse aí período agora de veraneio aí, cidades lotadas. Você também pode nos acompanhar através do YouTube. Através do YouTube você nos acompanha também ao vivo pelo youtube.com/TVI Oficial, isso mesmo, você também pode assistir aí diversos programas da nossa grade e se preferir também pode dar aquela conferida aí nos conteúdos através da plataforma do Instagram. Nós temos um Instagram aí que você pode acompanhar os diversos conteúdos de quadros, reportagens também através do @TVI Play Oficial. E se você ainda preferir, pode ainda acompanhar mais completo ainda através do site. Você pode acessar o site da TVI e conferir lá todos os conteúdos disponíveis através do www.tviplay.com.br. Isso mesmo, www.tviplay.com.br. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito interessante que é marketing digital. Vamos trazer aqui um convidado para falar sobre esse conteúdo aí que geralmente tem ajudado, tem sido uma ferramenta muito importante, não somente aí para influências, mas também para pessoas que trabalham aí com produtos e serviços e precisa também oferecer através de uma plataforma digital. O marketing digital vem aí revolucionando as vendas e a forma de relacionamento entre o consumidor ali e também as pessoas que estão oferecendo todos os seus serviços e produtos. Você vai poder conferir aqui uma entrevista exclusiva. Já já a gente vai trazer mais essa informação aí a respeito do marketing digital e de outros assuntos também correlacionados. Mas vamos então para os destaques do dia, porque hoje na cidade de Itabuna, infelizmente, a gente teve aí uma perda bastante sentida, principalmente na área da saúde e também das atividades filantrópicas, que morreu aí o médico, né, o doutor Balduino. A gente vai dar essa notícia aí para vocês, é um médico muito conhecido aqui na região. Vamos falar também aí de uma cobra que foi aí identificada numa árvore de praça pública aqui em Itabuna também. A gente vai fazer um alerta sobre isso. Vamos falar ainda de um acidente que foi provocado devido à distração aqui no trânsito de Itabuna também. A gente vai poder noticiar e comentar a respeito disso. Vamos falar ainda de um caso, infelizmente, de feminicídio aí que chocou a cidade de Salvador e também de toda a região aqui baiana. É o feminicídio aí sempre em destaque, a gente trazendo sempre notícias e comentando a respeito dessas notícias, da importância do combate ao crime relacionado à mulher, que é o crime de violência de gênero, e também aí sobre as políticas públicas de enfrentamento da realidade que essas mulheres vivem. Infelizmente a gente vai dar mais uma notícia a respeito disso. Vamos falar ainda também de outro caso de violência que chocou a Bahia, que foi aquele caso dos 3 rapazes que foram mortos aí. Tem novidade nas investigações, aqueles rapazes que foram mortos, os técnicos ali de telefonia que foram mortos lá na cidade de Salvador. A gente tem agora informações atualizadas sobre as investigações. Vamos falar ainda também que lá em Porto Seguro aí, o Assemineto esteve presente num evento que foi
realizado na cidade de Porto Seguro, confirmou aí de fato a sua pré-candidatura para o governo do estado da Bahia e defendeu aí que o crime deve ser combatido com firmeza. E vamos falar ainda sobre política, que Tarcísio tem aí o menor índice de rejeição numa pesquisa. Vamos fazer uma análise sobre essa pesquisa aí que saiu. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente retorna com essas notícias e a entrevista exclusiva. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
governo do estado tem um lado, o do povo baiano. Por isso, a Bahia se tornou o estado do Brasil que mais investe para melhorar a vida das pessoas. Hoje, a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do Brasil. Porto Seguro tem também. Hoje, para se tratar, nem precisa viajar. Bora! E a Bahia também tem as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 6 aqui na região e mais 21 chegando. Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. O governo do estado tem um lado, o do povo baiano. Por isso a Bahia se tornou o estado do Brasil que mais investe para melhorar a vida das pessoas. Olha aí, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do Brasil. Ilhéus tem também. E a Bahia também tem as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Bora! Já são 11 aqui na região e mais 29 chegando. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. Olá, estamos de volta agora no nosso segundo bloco aqui de notícias e informações para você, sempre muito bem atualizado, muito bem informado. E a gente agora também manda agora um abraço especial para o Joab Paiva aí, que está sempre nos acompanhando de lá de São Paulo. Joab, um grande abraço aqui, o âncora do TVI News, que retorna em janeiro após as suas merecidas férias. Mas vamos lá falar sobre notícias, né? Essa manhã, infelizmente, aí a gente acordou com uma notícia que deixou bastante pessoas aí na cidade de Itabuna, principalmente, solidárias, né, com ali a partida do doutor Balduino, esse homem aí que é médico e deixou um legado aí muito importante de uma instituição, inclusive aí filantrópica, que ele tem ali no bairro de Fátima, né, que é a instituição do doutor Balduino, a sua instituição ali que atendia, né, atende, aliás, ainda os idosos, mas infelizmente o doutor veio realmente aí a falecer, ele que tinha aí 85 anos, né? Vocês podem aí ver na imagem, o doutor Balduino acabou falecendo aí e Itabuna amanheceu com essa notícia triste do seu falecimento, né? Figuras bastante respeitadas e queridas aí pela comunidade itabunense, o doutor Balduino, que inclusive já assumiu a secretaria aí de governo, de assistência social aí durante o período do então ex-prefeito Fernando Gomes, que também já está aí em memória sendo mencionado. Mas o médico Balduino, ele faleceu nesta madrugada, agora de terça-feira, aos 85 anos, no Hospital Calixto Mideles de Filho, onde ele estava internado aí para um tratamento de complicações clínicas decorrente, inclusive, de um câncer de próstata que ele já vinha aí tentando combater. O doutor Balduino não era apenas uma referência na área médica, mas um gigante, de fato, aí na ação social aqui no sul da Bahia. A trajetória dele foi, inclusive, marcada pelo olhar atento sempre aos mais necessitados e o que levou, inclusive, a fundar o que ele tem chamado de instituição, né, o doutor Balduino Lopes de Azevedo, localizado, como eu havia dito para vocês, ali no bairro de Fátima. Através de sua fundação, ele deu ali a vida e a esperança a projetos fundamentais para a comunidade. O Lar dos Idosos, bastante conhecido, sempre foi aí um refúgio de dignidade e cuidado para a terceira idade. Também criou aí a creche escolar Pequeno Lar, oferecendo aí educação e amparo para as crianças em situação de vulnerabilidade. Seu trabalho transformou a vida de centenas de famílias itabunenses, consolidando um legado aí de solidariedade e dificilmente será esquecido, né? O doutor Balduino realmente dificilmente será esquecido. Mas além da sua atuação aí na medicina, né? O doutor Balduino, ele também se dedicou aí ao serviço público e como ele era sempre pautado aí na ética e no compromisso do bem-estar coletivo, ele deixou aí a sua esposa e 3 filhos com este legado. As informações é de que o velório estava acontecendo ali no SAF e também o enterro agora à tarde, a partir das 3h30 da tarde, né? Que aconteceu. Bom, a gente aqui se solidariza aí com toda a família, né, que realmente se sente tocado com essa partida aí do doutor Balduino, que tem aí uma grande trajetória
nas suas atividades da medicina, o doutor Balduino, que mesmo aí no seu período de inabilidade ali, ainda com o lar, ele permanecia sempre presente ali, a sua presença física, mesmo sem estar nas atividades laborais, clínicas ali do lar, mesmo assim, a sua presença era muito marcante ali para aqueles idosos, né, do lar. O doutor Balduino, que sempre promovia também campanhas aí durante ao longo do ano, né, era o forró do lar do Balduino, tinha também aí o Natal, né, que era organizado no final de ano também. Ele que era muito católico, inclusive, sempre tinha ali o hábito, né, de pedir para que algum padre sempre rezasse as missas ali no lar dos idosos. Enfim, um homem aí que com sua simplicidade e discrição exercia realmente aí de fato o amor fraterno através da medicina, do cuidado com os idosos, expandiu a sua atividade aí para crianças, né, carentes ali do pequeno lar do Balduino. E deixa aí esse legado, essa história de inspiração, inclusive, para todos os outros benfeitores que ainda permanecem vivos e ainda estarão à frente desse projeto aí que foi idealizado e constituído pelo doutor Balduino aqui em Itabuna, né? Diversas entidades também representativas aí na forma de presidentes, diretores, né, comentaram a respeito da morte de doutor Balduino, que é lamentável realmente, deixa saudades, tanto o seu legado como a sua história e a própria pessoa do doutor Balduino, né, que sempre ali também contava com o auxílio de agentes ali disponíveis de forma gratuita a servir, né, seja enfermeiros, técnicos, pessoas amigas, né, com contribuições financeiras ou até mesmo aí profissionais. Então o doutor Balduino parte e deixa aí realmente um grande legado realmente aí de inspiração. E ainda falando sobre saúde aqui em Itabuna, tem novidade aí para Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia, ela ganhou aí, né, uma oportunidade para angariar mais fundos, captar mais recursos aí para a área da oncologia, né? A área da oncologia na Santa Casa, essa área aí que é tão importante, ela abrange diversas regiões aí, não somente o município de Itabuna, mas ela atende aí diversas pessoas que vêm de Alcobaça, Porto Seguro, inclusive, né, realizar o tratamento aí de câncer. E agora a Santa Casa de Misericórdia foi autorizada a captar mais recursos, né, uma grande conquista aí, realmente que deve ser salientada. A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna teve aí então aprovado pelo Ministério, inclusive, da Saúde, 2 projetos para a modernização do serviço de oncologia. Esse serviço aí que é referência no tratamento a pacientes com câncer no interior da Bahia, com atendimento pelo SUS para os públicos infantil, infanto-juvenil e adulto. A instituição aí, então, foi autorizada a captar 12 milhões via Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica. Olha que notícia maravilhosa, 12 milhões que vão ser viabilizados aí na perspectiva de realmente ajudar, mais precisamente na braquiterapia, que é outro projeto aí que visa a modernização dos serviços, né, do Hospital Manuel Novaes. Muitos recursos aí foram captados para serem destinados, né? E isso, o que isso quer dizer na prática? Que vai aumentar aí a capacidade de atendimento, porque com a modernização, o serviço terá a sua capacidade elevada de 512 para 2.000 procedimentos por ano, conforme aí explicou o coordenador de projetos da Santa Casa, que é o Danilo de Itaparica. Será um ganho significativo com a possibilidade de um número maior de pessoas com a opção de tratamento por braquiterapia. Muito importante aí esse tratamento no Hospital Manuel Novaes, né? O Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica autoriza, inclusive, aí a captação de recursos, instituições de saúde que atuam no combate e prevenção ao câncer. O PRONON, né, permite aí que esse diagnóstico e a prevenção de tratamento e reabilitação de câncer sejam feitos o quanto antes, né?
Se você tem interesse para apoiar e fortalecer essas iniciativas, você pode aí entrar em contato com o setor de gestão de projetos da Santa Casa, né, pelo via de telefone, porque o WhatsApp é o 98802-6675, ou também pelo e-mail, né, projetos@scmi.org.br, e aí você pode contribuir. A gente fica feliz sim com essa notícia, bastante, né, porque a Santa Casa de Misericórdia, ela tem uma demanda alta, inclusive, né, para crianças, jovens e também adultos, e essa captação de recursos, né, avaliada aí em 12 milhões de recursos, vai beneficiar não somente aí a parte do adulta, mas também o infanto-juvenil, e vai poder realmente ampliar para as crianças que são atingidas de outras regiões também, né? A gente sabe que não somente o serviço precisa ali ser ampliado, mas também como casas de apoio, né, também precisariam ser ampliadas, porque muitas pessoas deixam de fazer, inclusive, o tratamento na Santa Casa por não ter condições de retornar no mesmo dia ou passar mais de um dia aqui para realizar os tratamentos necessários, e acabam, então, interrompendo esses tratamentos, né? Então, cada fase uma etapa. Essa etapa de 12 milhões vai agora realmente privilegiar aí a ampliação, né, na capacidade aí de atender uma demanda maior de pacientes, tanto crianças como adultos, mas a gente espera também que a captação futura, né, ela possa também permitir que se crie ali um espaço de acolhimento para os acompanhantes ou até mesmo as pessoas, né, que venham aí ser hospitalizadas para concluir o seu tratamento, para dar continuidade a esse tratamento aí na área da saúde, que é realmente muito, muito importante mesmo, né? A saúde aí, que é uma das pastas que mais capta recursos, saúde e educação, são as pastas que mais aí captam recursos, esses recursos sendo bem aplicados, além das emendas, né, que são destinadas ali para essas áreas, é mais importante ainda a gente falar a respeito disso, né? Vamos mudar agora um pouco de assunto, mas continuar ainda na cidade de Itabuna, porque uma notícia aí até diferente surgiu, né, sobre uma cobra. Uma cobra, a gente tem inclusive a matéria aí a respeito disso, é uma cobra que foi identificada aí por morador numa árvore de praça pública, né? É um risco ali realmente eminente para o público frequentador daquela praça, mas a gente vai primeiro assistir a matéria para depois a gente poder comentar essa notícia. Põe no ar pra gente, Cássio. Bom dia, Praça da Califórnia, fica as crianças aqui de noite aqui, ó, brincando, ó, tem uma cobra bem aqui, viu, na árvore aqui, viu? Aí os pais deixam as crianças aqui brincando aqui, ó, os meninos sobem aqui em cima aqui, tem uma cobra aqui nessa árvore aqui, viu? Só tá o rabão da bicha ali gordinha ela, ó, tá comendo os passarinhos daqui. Praça da Califórnia. A cobra, né, que está morando, né, dentro daquela estrutura da árvore ali, né, à noite, provavelmente ela sai ali, né, para dar uma olhadinha, né, e está se alimentando realmente ali do ninho de pássaros, enfim. Mas é um risco aí. Na verdade, a gente chama a atenção também dos pais em relação à praça pública, para que realmente sejam vigilantes, não somente nessa praça, né, mas em outras praças também aí, que possam ter a vigilância. A gente percebe que pela praça apresentar uma estrutura muito grande, inclusive ali, né, de entretenimento, os pais se sentem livres realmente ali em permitir que seus filhos brinquem de forma à vontade. Mas existe aí realmente esse olhar cuidadoso, olha, realmente ele dá para ver, né, nas imagens ali, quando ele dá o zoom realmente. Mas assim, a Praça Camaquã, por exemplo, tem ali a praça que é a famosa do chafariz, que tem os jogos de luzes, né? Já foi recomendado, instruído, inclusive pela Prefeitura de Itabuna, de que aquela praça ela não é adequada para banhos, e mesmo assim os pais permitem que as crianças tomem banhos ali, né? Nesse caso da Praça da Califórnia, estamos falando da cobra, né? A cobra, até ela ser identificada, vista, ela vai ser comunicada ali ao órgão necessário, o Corpo de Bombeiros, né? Podem vir e retirar a árvore, mas a cobra, mas é importante dizer e salientar que as próprias crianças, né,
que estão brincando ali não têm muita noção realmente de perigo. Então fica aí a critério dos pais esse olhar atento, né, e criterioso ali, dentro das praças públicas também. A gente faz esse alerta aí porque tem que realmente se avaliar, tem que prestar bastante atenção nesse sentido, para que não haja maiores perigos também com relação a fios desencapados, fios aí, né, que podem ser realmente notificados à prefeitura para correção da estrutura toda, né, a estrutura toda de segurança das pessoas naquele recinto, né, a praça que é pública, realmente é uma praça de todos, devem ser avaliado o cuidado tanto do poder público como também dos pais ali irresponsáveis por este espaço também. Né? É uma praça até bonita, uma praça muito bem utilizada, que é a Praça da Califórnia, como todas as outras praças aí, né? E como eu disse para vocês, hoje Itabuna aí tá cheio mesmo de notícias. A gente vai falar agora, infelizmente, aí de um acidente que foi causado em Itabuna aí, por distração. A gente tem essa matéria e vamos colocar essa matéria no ar agora para vocês assistirem, porque é recorrente aí, né, alguns acidentes causados realmente por distração, seja por aparelho celular ou seja por outros meios aí que as pessoas se utilizam, mas a gente deve trazer sempre aqui não somente a notícia, mas também o alerta como forma de instrução para você aí, condutor, estar sempre atento, né, ao trânsito, às normas, às regras e também ali a questão realmente do fluxo, né, porque o fluxo ali interfere bastante nessa questão. A gente vai colocar essa matéria no ar agora para vocês acompanharem. Na tarde desta segunda-feira, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Amélia Amado, na região central de Itabuna. Um carro de passeio colidiu na traseira de um ônibus que estava estacionado às margens da via. O veículo era conduzido por um homem de aproximadamente 50 anos, que seguia acompanhado da filha, que ocupava o banco do passageiro. Com o impacto, a jovem acabou batendo a cabeça no para-brisa e sofreu ferimentos, apresentando sangramento no local. Segundo o relato do motorista, ele se deslocava para levar a filha até a faculdade, onde ela iria buscar alguns documentos. Durante o trajeto, o celular caiu do bolso do condutor. Ao abaixar a cabeça para pegar o aparelho e voltar a atenção para a via, não houve tempo suficiente para frear, resultando na colisão. A jovem recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por uma equipe do SAMU. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Apesar do susto, ela não sofreu ferimentos graves. Olha aí, um acidente, não foi um acidente tão simples assim, né? De fato aí foi um acidente que provocou danos, tanto danos materiais como danos aí à própria vida, né? A moça teve aí que ter atendimento hospitalar. Então, é bom a gente reforçar essa questão da atenção, né? Reconhecidamente aí pelo condutor, foi uma falta de atenção e com fluxo, inclusive, numa avenida bastante movimentada, que a gente deve realmente avaliar aí essa situação que é provocada por essa questão, que é um comportamento muitas vezes aí padrão. Olha só aí, o choque da batida realmente provocou aí um dano material. Esse final de ano aí, esse presentão de Natal, ninguém queria realmente, viu? Esse presentão de Natal aí, as pessoas estão correndo realmente, né, de receber, porque realmente não é interessante você ter um prejuízo financeiro a respeito disso aí, mas que bom também que não teve maiores problemas com relação aí à saúde, a saúde realmente aí da moça que foi atingida nesse evento aí de acidente, né? Infelizmente, ficam os danos materiais, mas a recomendação aí de atenção no trânsito urbano também e nas estradas. Atenção, você aí que vai pegar a estrada final de ano, já está aí
se preparando para esse feriadão de Natal, emendando aí, né, com as férias coletivas de descansos aí no final do ano. Muita atenção, atenção redobrada nas estradas, na cidade mais ainda. A gente pede até a fiscalização de condutores aí que acabam, infelizmente, dirigindo embriagados, inclusive dentro de área urbana, né, como Itabuna aí, final de semana, acredita que o fluxo reduziu aí, as pessoas correm, né, bastante aí, então é necessário realmente ter uma maior fiscalização, inclusive maior consciência dos próprios condutores, não é isso? Agora a gente vai sair da cidade de Itabuna e vamos para uma cidade vizinha aqui, que é a cidade de Ilhéus, com uma notícia aí que também é desagradável, que foi a estrutura do Ubatuba Beach. A estrutura do Ubatuba Beach aí que desmoronou, esse espaço de eventos aí bastante conhecido aqui na região, inclusive pelas suas festas ali que são realizadas nesse período agora, então, de final de ano. Tem uma programação toda especial, mas aí o que a gente teve de informação é que, de fato, a estrutura do Ubatuba Beach foi comprometida. A estrutura aí, então, desmoronou. O Ubatuba Beach, que fica ali próximo à região sul da Bahia, de Ilhéus, perto de Olivença, mais precisamente, para vocês entenderem. Olha só aí, a estrutura toda desabou. Uma estrutura, inclusive, de cabana de praia, acabou desabando completamente. O estabelecimento não é utilizado durante a maior parte do ano e não tinha ninguém nele no momento do incidente, porque a cabana ela estava ali inativa, né? A cabana em si, né? Não o espaço ainda continua utilizado aí. Essa cabana, para vocês terem uma noção, que está aí passando nas imagens com a estrutura aí desmoronada, ela era utilizada como um bar durante as festas. Essas festas que eu comentei aí que acontecem nesse espaço aí do Ubatuba Beach, né? E segundo aí a apuração, a estrutura já apresentava sinais de vulnerabilidade e tinha escoras, ou seja, já estava bem vulnerável aí, né? Com a chuva do final de semana, a água acumulada causou, então, o desmoronamento aí dessa tradicional cabana aí que fica dentro do espaço do Ubatuba Beach. Como a cabana fica próxima à praia, os salva-vidas aí costumavam utilizá-la para se protegerem do sol. Há 2 semanas, uma formatura ocorreu no local durante o evento desse final de ano no Ubatuba. A mesma estrutura é usada como bar. Então, assim, ainda que essa cabana não estivesse mais sendo utilizada aí, né, como bar, mas nas festas, como a formaturas, né, e outras festas aí particulares, elas estavam realmente ainda sendo utilizadas, tanto aí que os próprios salva-vidas aí se utilizavam para poder se proteger do sol e por pouco, de fato, não poderia ter acontecido aí uma tragédia. Então é bom reforçar aí a questão das estruturas isso é um alerta, inclusive, para reforçar as estruturas das cabanas de praia no geral aí. Recentemente a gente teve uma cabana em Ilhéus que pegou fogo, e aí a gente também fica com aquela curiosidade de saber se todas aquelas cabanas ali, né, tem um alvará ali de incêndio garantido ali pelo Corpo de Bombeiros. É bom também saber dessas informações, verificar a estrutura ali de cabana, das praias, né? Então, tudo isso aí é muito importante avaliar para que tragédias não aconteçam, né? Essa cabana aí desmoronou, não teve feridos, mas poderia realmente ter ali acontecido uma tragédia, alguém poderia estar utilizando desse espaço que realmente precisava aí de uma manutenção. É claro e evidente aí que precisava de uma manutenção e ainda não ocorreu. E o que aconteceu foi isso aí, o desmoronamento, né, dessa tradicional aí cabana que é de um espaço do Ubatuba Beach, muitos anos aí promovendo festas de aniversários, casamentos, festas particulares e eventos afins, né. A gente vai mudar agora um pouco de assunto e vamos falar sobre crime, sobre violência na Bahia principalmente, porque um caso de feminicídio em Salvador chamou a atenção aí pela brutalidade, né? É o caso aí de uma mulher que foi assassinada em Salvador
com requintes aí realmente de crueldade. Esse caso chamou bastante a atenção pela temática, porque o feminicídio continua sendo muito eminente no nosso estado, o Nordeste aí, que pontua sempre negativamente nessa questão aí da violência, não diferente aí do feminicídio. Esta mulher, ela foi vítima aí do feminicídio. A gente que está aqui todos os dias comunicando notícias a respeito dessa violência que não para, que não cessa realmente, né? E essa mulher, ela foi morta lá em Salvador, esquartejada e queimada por ex-sócio em Mercadinho. Ela não foi apenas morta, ela foi torturada por este rapaz que aparece aí na tela e você pode acompanhar. Foi um crime aí que chocou realmente a capital baiana, não somente a capital baiana, mas pela sua frieza, né, e a barbárie. O inquérito foi concluído, as investigações confirmam que de fato a Fabiana Correia Cardoso, que você vê aí no lado direito do vídeo, ela que tinha 43 anos, ela foi vítima de um feminicídio brutal que ocorreu no dia 11 de setembro no bairro do Periperi. O autor do crime foi identificado como seu ex-companheiro e sócio, o João Pedro Souza Silva, de 23 anos, aí, muito mais jovem até do que a Fabiana, né? A dinâmica desse horror, para você entender, envolve até um freezer ao descarte. Segundo a polícia, o assassinato ocorreu dentro do mercadinho onde o casal trabalhava. Durante uma discussão, a Fabiana então foi imobilizada e morta. A partir daí, o suspeito iniciou uma série de ações macabras para tentar ocultar o corpo da Fabiana. Isso mesmo, para tentar ocultar o corpo da Fabiana. Ele simplesmente ali esquartejou o corpo da Fabiana, colocou dentro do próprio estabelecimento comercial. Os restos mortais foram guardados em um freezer para evitar o mau cheiro e a descoberta imediata. Daí, então, ele providenciou o transporte. 2 dias após o crime, o corpo foi colocado em um túnel e levado para o bairro de Mussurunga, chegando lá no imóvel de uma hamburgueria ligada ao próprio suspeito. A destruição total aí, né, do corpo, no novo local, os restos mortais teriam, então, sido queimados e os resíduos finais descartados em um container de lixo público. Olha que horror! Parece realmente aí a narração de um filme de horror. Bom, apesar do corpo da Fabiana nunca ter sido localizado, a Polícia Civil reuniu um conjunto de provas técnicas irrefutáveis que foram capazes, inclusive, de chegar à conclusão aí desse inquérito. Né? Teve o material da vítima encontrado em 2 facas utilizadas por ele. Além disso, teve aí também, né, os resquícios desse crime aí que aconteceu. Foi realmente aí de forma muito, muito trágica. O delegado André Carneiro, ele que é responsável pelo caso, ressaltou que a tentativa de apagar o rastro não impediria a justiça. O conjunto de provas reunidas era suficiente e consistente, demonstra inclusive de forma clara a ocorrência do homicídio. Infelizmente, a família da Fabiana não teve sequer o direito de poder enterrá-la. O corpo da Fabiana ficou totalmente destruído. E isso aí realmente chocou bastante, né, a população pela brutalidade do crime. O corpo foi praticamente incinerado e isso prejudicou bastante, né, a Fabiana. E a família da Fabiana que não teve. A Fabiana não teve chance de vida, de defesa. E em seguida também os próprios familiares não teve ali condição de poder velar o corpo da Fabiana. É mais uma notícia sobre crime, né? Que não diferente em Salvador. Teve ainda agora aí mais uma notícia que a gente vai falar agora relacionada aí à investigação do caso daqueles 3 rapazes que foram aí assassinados em Salvador. Aqueles rapazes que eram técnicos aí de telefonia. Até então não se sabia, né, a motivação do crime, mas novas informações trazem aí
a real motivação do crime desses 3 trabalhadores e, ao que tudo indica, né, foi tratado inclusive pela polícia como uma confusão de interpretação ali de um dos chefes da facção que realmente ali acabou se perdendo nas informações e confundiu. Exatamente, foi um erro de interpretação cometido por integrante da facção. Ele ali, né, teria sido o estopim para a morte de 3 técnicos. Aí a polícia revelou, inclusive, que um dos traficantes era do bonde do maluco. Ele confundiu, para vocês terem noção aí, os fios de fibra ótica instalados por esses trabalhadores, ele confundiu com uma instalação de uma câmera de monitoramento. Isso mesmo, ele acreditou que a câmera ali tinha sido instalada por este motivo, né? Infelizmente, os corpos foram encontrados na terça-feira no bairro Alto do Cabrito. Ele entrou em contato ali, o criminoso da facção, ele entrou em contato com o comparsa dele, informando que esses rapazes haviam ali instalados, né, e deu ordem de morte para essas pessoas, né? Inclusive, o comparsa dele aí, que cometeu também este crime, foi morto, inclusive no último domingo, numa troca de tiros aí, o conhecido como Badalo, ele foi morto numa troca de tiros com policiais militares em Salvador. E agora a Secretaria de Segurança Pública, né, na pessoa de Jefferson Caíque, havia inclusive passado a informação de que tinha esse rapaz que deu a ordem para esses rapazes, uma informação interessante inclusive. A secretaria informou que ele havia deixado o presídio em outubro deste ano, beneficiado por aquele livramento condicional, as saidinhas, né, que a gente fala aí. Então, essas saidinhas aí que ele possuía, e ele estava ali sendo responsabilizado por roubo, né, de banco, inclusive, com uso de explosivos e tráfico de drogas. Era o crime que mantinha ele preso. E mesmo assim ele conseguiu ali o direito da saidinha, né? Um criminoso de assalto a banco, tráfico, fazendo parte de uma facção criminosa aí de grande proporção territorial e mesmo assim recebeu esse benefício. São situações como essa que geram, inclusive, aí, críticas a respeito ao modelo de gestão de segurança pública na Bahia. Falando a respeito disso, o até então pré-candidato a governador da Bahia, o ACM Neto, que esteve em Porto Seguro, fez um comentário a respeito sobre o crime organizado na Bahia. Ele disse, inclusive, aí, que o crime ele deve ser combatido com firmeza, né? Principalmente em questão aí dos benefícios que os presos recebem, as famosas saidinhas, que acabam aí de fato privilegiando essas pessoas, né? O ACM Neto nesse evento aí garantiu que o preso, né, o bandido, ele tem que estar na cadeia e não de forma alguma na rua fazendo o que quer, o que ele acha que poderia ser feito aí. Foram as críticas tecidas pelo ACM Neto, que esteve aí presente no importante evento aí em Porto Seguro, né? Ele disse mais ainda, né? Houve um distanciamento muito grande, uma ausência do governo do estado, não somente do ponto de vista de realização de serviços públicos, de ações públicas, mas também teve aí uma falta de planejamento futuro, né? Para entender realmente de questões da segurança pública. E tudo isso aí prejudicou bastante, né? Todos os índices que vêm sendo alarmantes, né? Ele exaltou aí a importância realmente do comprometimento de um governador do estado com as causas da segurança pública, porque atinge diversas áreas aí do bem-estar e segurança do cidadão de bem. Então, realmente promete aí, no seu plano de governo, realizar mudanças drásticas no modelo, inclusive, prisional da Bahia, né? Ele que já mencionou aí diversas vezes que não concorda com os presos terem aí acesso ao sinal de telefone dentro do presídio, que os sinais deveriam ser bloqueados, as saidinhas também não deveriam ser amplamente condicionadas aos presos. Ele que também aí critica as visitas íntimas recebidas aí por presos cometidos por crimes aí hediondos também a respeito disso. O ACM Neto
desde aí da sua primeira candidatura ao governo do estado e agora continuamente critica realmente aí o modelo de gestão da segurança pública e também do governo da Bahia, né? Essas são realmente as notícias da Bahia. E falando de política, a gente vai falar aí que saiu uma pesquisa agora aí, onde mostra que o Tarcísio, ele tem aí o menor índice de rejeição. O Tarcísio, que está aí como nome bastante cotado para a presidência agora em 2026, ele apresentou aí o maior potencial eleitoral para presidente, com um índice de 41% de aprovação, inclusive do seu nome, né? O Tarcísio aí despontua bastante pelo seu modelo, se destaca pelo seu modelo aí de gestão. Ele que é governador de São Paulo, né? Ele tem a menor rejeição entre os pré-candidatos à presidência, inclusive sobre o Flávio Bolsonaro, né? Ele ali sai na frente, realmente tem o menor. Esse levantamento ele foi feito pelo Instituto Paraná. Esse instituto aí, né, tem a menor rejeição entre os 5 principais aí pré-candidatos. Ele, então, sai na frente e, em comparação, inclusive, a Michele Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro também, né, ele é o que realmente pontua aí melhor, seguido, inclusive, do Jair Bolsonaro e até mesmo do Lula. Então, o melhor nome a respeito aí de rejeição é o Tarcísio, com o menor índice ali, saindo na frente, inclusive, do presidente Lula. Essa aí é uma notícia realmente nacional que chama bastante, né, a atenção de todos nós a respeito disso, que estamos aí ligadinhos nas notícias do mundo da política, que o jogo já começa aí mês que vem, 2026, mês que vem, daqui a 2 semanas, né, geralmente já está aí mexendo no tabuleiro do jogo da política, né. Hoje a gente vai receber aqui nos nossos estúdios uma presença especial para falar aí também de um tema bastante pertinente, que é o marketing digital. Eu comentei aqui com vocês a respeito dessa temática aí, né? Que é importante a gente falar, porque o marketing digital hoje é uma ferramenta muito importante, não apenas para os influencers, né, que a gente costuma dizer assim, muito pelo contrário, é uma ferramenta aí que se ampliou para diversas áreas de serviços e produtos oferecidos. Diversas pessoas que são autônomas, empreendedoras, se utilizam hoje dessa ferramenta para potencializar os seus negócios. E o marketing digital aí chega como uma ferramenta de comercialização inovadora. A gente vai poder aí discutir esse tema com o jovem rapaz, o Cauã que vai estar aqui, ele que já tem experiência na área, ele vai estar aqui conosco e eu vou chamar agora o intervalo para a gente, já a gente retorna com essa entrevista com o Cauã aí para falar desse tema e de outros também correlacionados. Fique ligadinho, já a gente retorna. O governo do estado tem um lado, o do povo baiano. Por isso, a Bahia se tornou o estado do Brasil que mais investe para melhorar a vida das pessoas. Hoje, a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do Brasil. Porto Seguro tem também. Hoje, para se tratar, nem precisa viajar. Bora! E a Bahia também tem as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 6 aqui na região e mais 21 chegando. Bahia pra frente, do lado da gente, o Bahia. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho.
Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora, a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente, o Bahia. Olá, estamos de volta aqui nesse segundo bloco com essa entrevista, né, que eu havia mencionado para vocês desde ontem aqui. Eu estou anunciando essa entrevista, viu, Cauã, aqui falando, fazendo o marketing do marketing digital. Da importância, né, da gente tratar essa temática, porque realmente é um tema super atual que faz parte aí, o marketing digital é um setor, é uma ferramenta para ser utilizada tanto no setor privado como também no setor público, né? Tem aí a sua relevância. Mas antes da gente entrar em qualquer tipo de temática, eu queria dar as boas-vindas ao Cauã, que já está aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Cauã, um prazer ter você aqui no nosso programa, né? Eu acredito que hoje a gente vai ter muito o que discutir, porque realmente é um assunto que eu gosto de falar, embora não entenda muito com propriedade, né? Mas eu tenho pessoas ao meu redor que trabalham realmente com isso, né? E é uma grande oportunidade, realmente um espaço para a gente poder falar sobre isso. Então seja muito bem-vindo ao nosso espaço e de antemão eu queria que primeiramente você se apresentasse, né? Eu estou aqui falando você, Cauã, mas que você se apresentasse, dissesse quem é você, a sua idade, né? O que você hoje faz, como que é o Cauã realmente aí na sua vida profissional e pessoal. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos os telespectadores. Eu fico muito agradecido por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa ferramenta muito importante para os comércios, tanto local quanto mundial. Todo mundo hoje, o mundo gira em torno do marketing, né? Quem não é visto não é lembrado. Então é muito importante essa presença digital hoje em derivados dos negócios, né? Eu me chamo Cauã, tenho 18 anos, sou muito novo, né? Comecei com marketing há 3 anos atrás, deve fazer uns 4 anos já agora, ano que vem. E eu sou de São Paulo, né? Sou paulista. Percebi o sotaque, eu já ia comentar. Sou de Osasco, São Paulo. Vim para Bahia há mais ou menos 9 anos atrás. Vim para cá com a minha família, meu pai e a minha mãe são daqui, então a gente veio para cá, acabou ficando. E aí, no meio da pandemia, lá em 2020, 2022, por ali, eu comecei a gravar vídeos para a internet. É um sonho de todo jovem, eu acho que naquela época, gravar para o YouTube, gravar para a rede social. Então eu comecei a gravar. E aí, com o tempo, eu fui me especializando um pouco mais, fui entendendo um pouco mais sobre o mercado, fui estudando, né, a edição de vídeo, a criação de card, a criação do roteiro em si, das captações, e transformei isso em um negócio. Lógico que não foi de uma hora para outra, né? Sim. Esses vídeos que você gravava, Cauã, eles tinham uma temática específica ou você acompanhava ali o fluxo do momento, do que você percebia que estava ali na mídia? Bom, como jovem, a gente falava um pouco sobre tudo, né? Não tinha, na verdade, não era bem profissional. Era algo mais amador mesmo. A gente fazia os vídeos para a internet ali, com tom humorístico mesmo. Então era algo bem amador. Não tinha um foco em si.
Aí você percebeu que tinha um engajamento, né? Que já chamava a atenção ali. Isso, o que aconteceu foi o seguinte, eu já tinha pelo menos uns 3 anos, 2 anos de canal. O canal em si tem 5 anos, né? Eu não gravo mais vídeo, não tem como, a rotina não deixa. Mas o canal tinha uns 5 anos, eu acho, já de... Não, o canal tem 5 anos, ele tinha uns 3 anos de inaugurado. Quando um parente meu que acompanhava os vídeos, acompanhava a edição, a gravação, notou que estava algo bem legal e dava para transformar isso em um negócio. Ele trabalha em uma barbearia, ele é barbeiro, e aí ele entrou em contato com o dono da barbearia para ver se seria possível colocar eu lá para poder estar fazendo os vídeos, fazer o material digital do perfil, engajar o perfil em si. Sim. E aí foi que veio esse toque na minha cabeça, eu pensei, poxa, é possível trabalhar com isso, é possível transformar isso em negócio e conseguir renda. Acho que 15 anos, 16 anos de idade foi quando eu iniciei. E aí eu dependia muito dos meus pais, né, para fazer qualquer coisa na vida. Quando eu comecei realmente a trabalhar, eu tive outra percepção de vida. Eu pensei, poxa, realmente agora dá para conseguir uma renda, dá para conseguir me sustentar a minha casa, conquistar minhas coisas. Foi aí que eu realmente comecei e deu essa virada de chave na minha vida. Foi a sua primeira ferramenta ali de ganhos financeiros? Seria isso, gravação de vídeos? Isso. Eu realmente comecei a ganhar dinheiro através do marketing digital. Foi quando deu essa virada de chave. Antes disso era nada, né? Assim, o YouTube ele dá uma certa monetização, só que quando você tem um engajamento alto nos vídeos em si, entendeu? Uma visualização mais alta. Só que não era o meu caso, porque assim, eu acho que no máximo eu tinha uns 100, 200 seguidores, então era muito pouco para conseguir alguma coisa assim. Ah, que interessante. Cauã, você já tinha alguma afinidade na sua adolescência com a questão das plataformas digitais, né, que a gente fala ali, o Instagram, por exemplo, que são ferramentas ali não só de entretenimento, mas também de interação, né, muito entre os jovens, né? Você já tinha ali uma afinidade com essas plataformas? Com certeza. Tanto que quando eu cheguei aqui na Bahia, eu na verdade eu já tinha esse sonho desde pequeno, não de necessariamente trabalhar com marketing, mas de vídeo, de filmes. Então, com 10 anos, 11 anos, eu fui fazer curso de teatro. Eu fiz durante 2 anos, participei, até ganhei um dinheirinho com teatro. Eu fiz algumas peças ali, lá no Zélia Lessa, aqui ali no centro da cidade, fiz, mas então esse sonho vem desde pequeno. Eu sempre quis trabalhar com atuação ou câmera, alguma coisa assim, eu sempre tive essa afinidade nessa área em si, por isso que veio até o canal no YouTube. E quando foi que você realmente virou a chavezinha, né? Porque você começou aqui contando que você começou gravando vídeos, né? Na internet e tal. E quando foi que você realmente virou a chave de, não, isso aqui eu vou profissionalizar para ajudar outras pessoas? Quando foi que o Cauã deixou de ser o produto, né? E passou a ser a ferramenta? Foi justamente na barbearia, a Barbearia Império, ali na Cinquentenário. Eu estava trabalhando lá, eu trabalhava pelo turno da tarde, porque eu estudava, né? Então, assim, pela manhã eu estudava, pela tarde ia trabalhar até a noite, das 2 até as 18 horas lá dentro da barbearia, gravando, criando conteúdo. E aí, em contato com o público, lá na barbearia tem diversos públicos, assim, empresário, empreendedor, todo mundo tá lá junto. E aí, vendo aquele público, eu pensei, poxa, realmente dá para transformar isso aqui em um negócio. De início era somente eu, não pensava em ter uma agência ou uma equipe para trabalhar para mim ou trabalhar comigo. Então, eu trabalhava sozinho. E aí o próprio dono da barbearia foi me indicando para alguns clientes deles que são de empreendedores, assim, né? Clínica, de outros segmentos de empresa. Foi quando realmente eu pensei, poxa, dá para transformar isso em negócio. E aí demorou uns 2 anos, talvez 1 ano e meio, foi quando eu vi a demanda aumentar. E aí eu falar, poxa, eu preciso de mais pessoas comigo. E aí eu, de imediato, lógico, né, um jovem contratar adulto não tem como. Então o que eu pensei, poxa, eu vou atrás de um colega meu, um colega da escola, do tempo da escola. Eu chamei o Arthur para trabalhar comigo. Eu falei, Arthur, olha, eu posso te ensinar o que eu sei, você vai aprimorando com o tempo também. A gente vai se especializando junto aqui e tenta bolar alguma coisa no futuro. E aí, justamente, a K4 ela vem disso, ela forma profissionais, eu digo assim, né? Eu consegui passar o que eu sei para ele se especializou também, hoje ele também trabalha com isso, ainda trabalha comigo, trabalha para outras agências também, é o Arthur.
E a gente foi nessa amizade aí, estamos aí até hoje trabalhando. Além dele, eu tenho outros profissionais que trabalham comigo, alguns home office na parte de design, outros mais só na parte de vídeo mesmo, quando eu preciso de alguma captação de evento. E foi dessa forma que tudo aconteceu. Você hoje, com 18 anos, aí já é uma pessoa com uma formação jurídica, né? Nesse sentido, né? A pessoa jurídica, você trabalha, você já tem uma empresa, né? Onde você ali tem as suas parcerias, né? De trabalho. Isso. Especificamente, né? Quais são os serviços hoje, né? Que a sua empresa oferece? Bom, a K4 hoje ela presta serviço para todo tipo de marketing dentro do digital. Então, todo o gerenciamento de redes sociais, desde a criação de vídeo, captação de algum evento ou a criação de algum card, a gente faz esse trabalho para o nosso cliente. A gente tem toda essa assessoria, passa como deve ser feito os stories diários, passa também uma métrica de engajamento para o perfil, então tudo isso aí a gente passa para o nosso cliente. E o serviço é justamente esse. Além de gerenciamento, também as captações avulsas, né? Precisou de algum evento, a gente está lá disponível, fazendo aniversários, casamentos, eventos específicos para a empresa, ou até a criação de card. Então toda essa parte de marketing a gente já está trabalhando. Uhum. Todos esses serviços que a sua empresa oferece, você ali identifica quais são as áreas mais afetadas para quem te contrata, né? A pessoa ali contratou os seus serviços, você está oferecendo essa variedade aí de serviços, claro que se adapta, né, à questão da necessidade da empresa, da pessoa, mas quais são geralmente as áreas mais impactadas a maior com a prestação? demanda. Isso. Bom, na parte de estética, a gente tem uma alta demanda. Hoje também no ramo imobiliário, lá em Ilhéus a gente já está com bastante corretores trabalhando com a gente, a imobiliária também trabalha com a gente, é nosso cliente. Nessa parte de estética, eu acho que é a maior. Dentista, barbearia, salão de beleza e ramo imobiliário também, que eu acho que são a maior demanda também, assim, hoje no mercado. Em geral. No marketing digital, né, como a gente costuma dizer, geralmente quando se vê o trabalho, você usou essa palavra, eu vou usar também, né, mais a parte estética, né, o design que todo mundo fala, né? Isso. O design. E o design, ele faz a diferença tanto no produto quanto no serviço que é prestado, né? Porque a imagem fala primeiro do que até mesmo o contato entre o cliente, né, e ali o comerciante que está oferecendo o serviço, né? Você acredita que esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho hoje está sendo valorizado dentro do esperado ali dentro do mercado, ou você acredita que pelo menos aqui, né, na nossa região, fazendo uma análise mais local, você acredita ainda que a maioria dos contratantes ainda não tem a noção exata ali dos impactos de uma contratação de serviço como o seu? Bom, antes era pior. Agora está melhorando essa questão, as pessoas estão percebendo, estão tendo essa percepção, essa visão de futuro e vendo que está dando resultado realmente o marketing, vendo que quem realmente investe tem resultado e estão cada vez mais investindo. Hoje está bem melhor. Antes era bem raro assim ver pessoas investindo. Na verdade, toda essa questão de marketing começou a ganhar mais espaço no mercado, tanto local quanto mundial, eu diria, na rede social em si, depois da pandemia. Porque na pandemia todo mundo ficou em casa, então todo mundo ficou muito ativo. E aí se criou essa cultura de analisar a rede social, de comprar pelo Instagram. Inclusive, esses dias eu fui dar uma entrevista, aliás, eu fui dar uma palestra lá na UNEX para a turma de odontologia, e a gente estava conversando justamente sobre isso. Hoje, mais de 70% da população olha na rede social, olha no Instagram, antes de entrar em contato com o dentista em si, entendeu? Antes de marcar a consulta. Então, o Instagram, a rede social, o digital em si, ela é a primeira vitrine do comércio, da pessoa em si, do profissional. E você falando aí, né, a respeito da pandemia, né, da questão assim dessa utilização. Na pandemia você ainda era mais novo do que você é hoje, né? Mas eu queria ter uma pergunta assim que eu fiquei curiosa para saber desde quando eu li a sua biografia, né? Para você sente ainda uma resistência até mesmo na venda dos seus serviços por você ser jovem, né? E olha, marketing digital já ainda é um serviço que as pessoas estão conhecendo como, para além da utilidade, a necessidade, né? Mas você sente a resistência em relação ao seu perfil jovem? Porque assim, você não aparenta ter 18 anos, né? De cara assim, pelo jeito de conversar, né? Aparenta ser mais maduro, enfim. Mas você acredita que o fator idade influenciou aí na questão de contratações, ou você não teve esse tipo de problema, não, para você foi bem mais tranquilo? Com certeza. Quando eu iniciei foi muito mais difícil, tanto que a maior parte dos clientes no início são de indicações, porque assim,
precisaram ver resultados em outros perfis para poder sentir confiança em me contratar. Até porque eu entendo, né? 15 anos, 16 anos ali, nenhum comércio assim que demorou, sei lá, 10 anos para sair do papel, aí quando sai, coloca uma criança para poder cuidar do marketing. Então é um pouco complicado. Mas vamos dizer assim, 1 ano e meio, 2 anos para cá, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Porque eu sei que a idade não tem como mudar, não tem como mudar a minha idade na RG. Mas eu posso mudar a minha imagem e como as pessoas me veem. Então eu comecei a utilizar roupas mais sociais, roupas que me valorizam assim, né? Que tragam essa percepção, essa estética diferente. E aí a gente começa, a gente entra na reunião e tem toda essa sensação, as pessoas vêm e passam essa credibilidade. Hoje em dia a gente consegue conquistar essa credibilidade maior com os clientes. Interessante isso aí que você falou a respeito da imagem, né? Até porque o marketing digital trabalha muito a imagem das marcas também, né? Com certeza, o marketing ele é um geral, na verdade, né? A que a gente nichou aqui, no meu caso, é digital. Sim. Mas o marketing impacta até na sua imagem, né? Você vê, se eu viesse aqui hoje com chinelo, com shorts, com certeza passaria uma visão diferente. Se eu não viesse com cabelo penteado, com certeza passaria uma visão diferente. Então é muito importante isso, né? A gente tem que pensar que as pessoas veem a gente assim, estamos vendo aqui você aqui, e aí a sua imagem vai dizer a percepção dela sobre você, né? Eu posso estar aqui não tão social e aí talvez não passe tanta credibilidade, mas se eu tiver com um blazer, se eu tiver com a roupa mais arrumada, com o cabelo penteado, já passa outra visão, e a forma de falar com certeza também impacta bastante. Sim, é a comunicação, né? Exato. Entre o produto e também a pessoa ali que está sendo apresentado, né? Você, uma curiosidade agora a respeito do seu trabalho mesmo, né? Acontece de o cliente ter uma percepção diferente ali da venda, da apresentação do produto dele ou do serviço, né? Daquilo que você pode apresentar para ele como serviço? Na questão do resultado em si? Isso, exatamente. Com certeza, as pessoas se surpreendem com o resultado, né? Assim, é porque assim, a gente não promete muita coisa no início. Não tem como a gente falar, ó, de 1 mês para cá seu negócio vai mudar de uma hora para outra. Não acontece assim. Então, assim, a gente dá um prazo de 6 meses, 7 meses para começar a dar resultado. A pessoa vai entendendo todo o processo, porque dentro, vou dizer aqui no trabalho de gerenciamento de rede social. Sim. No trabalho de gerenciamento, a gente tem uma reunião com o cliente de alinhamento 2 vezes por mês. Então, 2 vezes por mês a gente vai conversar com ele, seja presencial ou online, e ele vai entender o que está acontecendo no perfil dele. Vai ter toda uma análise ali, todos uns dados ali, todo um dado para que ele veja o que está acontecendo no perfil e veja o que está dando de resultado, o que ele quer, o que ele pode opinar, e a gente pode acatar ou não ali, ver, ó, talvez isso aqui não seja essencial, talvez isso aqui seja, a gente pode mudar isso aqui não. E aí ele vai entendendo todo o processo até chegar no resultado. Hoje eu tenho clientes, vou dizer aqui no ramo imobiliário, um corretor, em 1 mês de serviço já começou a dar resultado, começou a chegar aluguel para ele, então ele basicamente já paga a gente com o próprio serviço que ele conquistou ali no tráfego pago. Mas isso são casos raros, não é que todo mundo vai chegar e de 1 mês para cá já vai ter resultado. Mas pode acontecer também. Tudo vai depender do público ali, da interação e do conteúdo. Essa sua fala eu entendo na prática, porque, como eu falei, os amigos que trabalham na mesma área que você sempre me falam sobre isso, né? Que é difícil lidar com a ansiedade dos clientes, porque geralmente os clientes querem resultados imediatos. Exato. E aí, geralmente, eu tenho amigos que eles pegam aí, né, um serviço, um tipo de serviço, onde eles ainda vão construir a imagem, inclusive, do produto ou do serviço, né? Então, é mais difícil ainda ele falando, porque você está construindo uma identidade. Aí ele fala, você vai construir uma identidade. Você falou aqui a respeito, né, da imagem pessoal, de você chegar e apresentar, e ele falou, o produto é a mesma coisa. E no caso de um produto, né, que é material, é mais difícil ainda porque não fala, né? Eu posso falar, não, se eu quiser justificar, não, eu tô vestindo essa calça por isso, eu tô, né, meu cabelo tá penteado desse lado por esse motivo. Mas o produto, ele é o produto apenas falando, então não tem muita chance, muita oportunidade. Aí, você como profissional tem que fazer essa leitura, né, essa análise do que está sendo apresentado como produto, serviço, daquilo que está sendo absorvido, entendido e comprado pelos clientes em potencial, não é verdade? Com certeza. Hoje a gente tem o Edson, ele trabalha com a gente nessa questão de brand. Então toda a identidade visual do cliente ele vai criar. Se for o caso de criar uma identidade do zero, ele vai criar, ele vai fazer toda uma leitura, vai entender todo um estudo do comércio desde o início, desde a sua história, porque tudo isso impacta. A paleta de cores impacta, a fonte que é utilizada, o ícone que é utilizado, se tem ícone, se não, qual é o seu público-alvo, se você quer um público de alto ticket, ou seja, de maior
que tenha mais dinheiro, ou de baixo ticket, que tenha menos dinheiro, qual o seu público, tudo isso aí vai impactar. E aí a identidade visual ela é muito importante. Eu diria até mais importante do que o próprio marketing, porque se a gente tiver uma identidade visual que não esteja atrelada realmente ao que você quer passar, vai dar nada, entendeu? Não vai dar resultado. A verdade é essa. Para você é mais desafiador, você acredita ser mais desafiador construir ainda ali uma identidade visual ou reformular essa identidade? Porque às vezes pode chegar um cliente e falar bem assim, olha, Cauã, eu trabalho com esse tipo de produto, com esse tipo de serviço aqui, mas agora eu resolvi mudar. Eu agora quero fazer algo diferente, quero apresentar de uma forma diferente, vou continuar ali com a mesma matéria-prima, mas agora eu quero apresentar novos serviços. Para você seria mais desafiador a construção dessa identidade ou a reformulação dessa identidade? Com certeza a criação de uma nova identidade. Hoje o Edson a gente tem clientes aqui que estão em 6 meses no processo de criação ainda, está todo um estudo por trás para criar realmente identidade visual. Então é muito mais difícil criar do zero do que você já ter algo pronto ali. Agora é muito melhor, porque assim, você já tem o seu marketing todo atrelado ali, as suas metas, a sua identidade visual em si, mas é bem mais desafiador, demora meses, às vezes até pode demorar menos, mas às vezes demora meses, ou até, às vezes até um pouco mais de 6, 7 meses ali para criar. Uma dúvida que eu tenho, você ou a sua empresa, né, ou o próprio, vamos dizer, o nicho do marketing digital, também trabalha ali não somente com produto e serviço, mas com a imagem pessoal. Agora eu estou falando do influenciador, eu estou falando de uma personalidade política, estou falando aí agora de pessoas que realmente têm ali uma opinião pública, que realmente tem relevância socialmente e trabalha isso como ferramenta. Né? É desafiador também dentro do marketing digital trabalhar a personalidade humana dentro desse nicho? Com certeza, com certeza. E às vezes tem clientes que até ficam um pouco chateados quando a gente fala sobre isso, porque a imagem da gente em si impacta bastante, a roupa e tudo mais. Agora tem diversos casos, né? Por exemplo, eu tenho um corretor de imóveis lá em Ilhéus que a estratégia dele é voltada para mostrar esse lado lazer de Ilhéus, que a gente consegue ter essa variedade assim de momentos. Por exemplo, a gente consegue tanto trabalhar quanto dar uma pausa no trabalho e ir direto para a praia. Ele é surfista, então assim, nos vídeos dele em si, a gente coloca umas roupas mais despojadas, só que tem momentos que é um pouco mais formalizada. Então tudo isso aí vai impactar. Agora, passar isso para o cliente, ó, você tem que se vestir assim, dessa forma, por conta disso, disso, disso. É todo um processo por trás, porque é outra criação de identidade visual. Às vezes o cliente, ele está acostumado, por exemplo, a gente tem um cliente que é de seguro veicular. Bom, seguro veicular, na maior parte do tempo, é dentro de casa, home office. Então, não tem esse costume de utilizar uma roupa mais social, não tem esse costume de utilizar uma roupa mais alinhada. Então, a gente passa toda essa consultoria para o cliente. Lógico, nós não somos um esquadrão da moda, mas a gente passa o que pode dar certo para atrelar, porque não adianta nada. O seu perfil está muito bonito, só que no dia a dia você está andando desarrumado, está andando desalinhado. Então, a gente passa essa mensagem, essa visão para o cliente, para que ele perceba que ele deve mudar a forma de se vestir, dependendo dos casos assim, ou até de falar em si. Tudo isso aí vai impactar. Eu particularmente trabalho também com consultoria, né, de comunicação ali, empresarial e comunicação institucional também. E me utilizo muito também, às vezes, dos recursos dos videomakers, que é importante também ter esse trabalho, né? E percebo isso aí que você está falando também, né? A respeito da construção da imagem, principalmente no setor público. Agora eu vou falar do setor público. Quando a gente chega ali para conversar, né, com uma pessoa que é da área pública, a gente fala, olha, existe realmente ali uma necessidade de melhorar essa comunicação. E é uma comunicação que não é só visual, mas é uma comunicação também verbal. Você precisa, o que você fala precisa estar ali condizente com o que você apresenta. Com certeza. A forma que você gesticula, a forma como você se comunica, para quem você se comunica. E eu concordo com você, eu também percebo às vezes um pouco de resistência crítica, né? Uhum. Não é que você queira mudar a personalidade, muito pelo contrário, é você fazer entender, principalmente quem trabalha no âmbito político, de que você não é apenas uma personalidade, você também é um produto. E você entender que você é um produto, você é um produto e, teoricamente, o seu público é o público eleitorado, né? E você deve adaptar a sua linguagem,
você deve adaptar, como você mesmo falou, a sua vestimenta, né? Você vai falar ali, você vai dar uma palestra para alunos, de estudantes da turma de Direito, você vai vestido de um modo, você vai para uma comunidade ali, né? Que está ali mais restrito, mais distante da área urbana, você vai vestido de outra forma, para você poder furar o que a gente fala, as famosas bolhas, né? E aí, falando em bolhas, eu queria que você pudesse até exemplificar, né? No marketing digital também existem as bolhas que a gente fala, né? Que são aqueles grupos fechados, onde o marketing digital, ele vem como uma ferramenta para tentar furar essa bolha. Cauã, eu tenho um produto, esse meu produto é para um determinado público, mas eu quero expandir agora o meu público, né? Eu quero alcançar novos nichos, eu quero agora estar em outras localidades também, e eu não quero utilizar apenas do engajamento ou daquela ferramenta, né, que eu possa direcionar para o público. Como que eu faço isso? O marketing digital também traz como oportunidade essa questão, não traz? Com certeza, com certeza. Por exemplo, você tem um produto hoje ou um serviço que você quer que esse produto ou serviço entre para um público mais elevado, de alto ticket, tem que mudar toda a estrutura da identidade visual, dependendo dos casos, né? Então, assim, num caso de alto ticket, o marketing não é tão agressivo, não precisa ser utilizado o preço ali, a amostra 100%, as cores em si são mais frias, dependendo do caso também, lógico. A fonte em si, às vezes são mais finas, mais aserifadas, tudo isso impacta. E aí, justamente, a maneira como você se comporta nos vídeos, a maneira como você fala, vai impactar na percepção. Então, todo esse trabalho é feito, toda essa consultoria, esse estudo é feito para que você, por exemplo, mude o seu público-alvo ali do seu produto. Foi o que aconteceu justamente comigo. Se eu quero agora, hoje, um público mais elevado, se eu quero alcançar um empresário de média e grande empresa, eu preciso mudar minha vestimenta. Não adianta eu chegar com a gola polo e uma calça jeans e já foi. Então tem que ser mudado a vestimenta, tem que ser mudado a sua forma de falar, de se comportar. E tanto no digital quanto na forma... E um dos motivos do marketing digital ser uma ferramenta de aproveitamento a longo prazo é justamente essa. Os resultados não vêm de forma imediata, porque é gradativa, como você mesmo falou. Até uma mudança de padrão de comportamento ou de apresentação ali do produto, ele tem que ser feito de forma gradual, para que o público que você já tem, ele continue se identificando, inclusive, com essa mudança, porque senão você perde parte desse público que está ali, né? Com certeza. Eu identifico também que muitas vezes nas críticas, né? Quando a gente presta consultoria, por exemplo, no setor, eu volto a falar, né, o setor público, né, que é mais a minha área. E aí, o cliente, às vezes, ele sempre acredita, ou aliás, desacredita, dá o descrédito ao videomaker. Não me filmou bem, não tá me fotografando bem, não ficou legal. Ah, sim, acontece. Acontece bastante, né? Muito. Não ficou legal e tal. E muitas vezes você vê que o cliente, ele precisa para além daquilo, né? Não é simplesmente o videomaker somente, mas ele precisa estar bem posturado, ele precisa estar realmente, como você mesmo falou, bem vestido. E aí a gente não está falando aqui de etiqueta e marca, né? A gente está falando realmente de associar a imagem ao local ali que a pessoa está, né? Então, você fazer o cliente entender que não é de total responsabilidade, porque parece muito simples, é só você chegar e filmar, né? O resultado, a gente está falando da ferramenta do marketing digital, o videomaker, ele está inserido dentro desse contexto, mas ele não é realmente o santo milagroso ali, né? Que vai transformar a sua imagem, né? Com o filtro, enfim. E fazer o cliente entender isso é muito complicado. É muito desafiador, porque a gente não adivinha, por exemplo, qual o ângulo que ele gosta. Eu tenho clientes hoje no ramo da política que hoje a gente grava, faz, sei lá, 10 fotos, as 10 são reprovadas, e aí tem que tirar mais 10, ou então 10 vídeos, os 10 são reprovados, ou então, murcha minha barriga aqui, tira essa marca aqui. Eu tenho clientes que são muito chatinhos nessa parte, assim, entendeu? Gostam dos detalhes mesmo, para mandar ali pro Instagram, antes de publicar. Então, analisam tudo do início ao fim, e se tiver algum erro ali, tem que alterar, tem que fazer o possível para mudar. Foi bom você descrever o trabalho do videomaker, porque para você, telespectador que está em casa, como eu mencionei aqui, não é simplesmente chegar com o celular só e filmar. O Cauã acabou de descrever aqui como que é realmente o trabalho de um videomaker profissional.
né? Ele não chega simplesmente e grava, ele precisa gravar não somente no ângulo que agrade o seu cliente, mas que favoreça o seu cliente. Ainda tem essa questão, porque é também um trabalho de consultoria. Muitas vezes o cliente ele não tem ali a noção do que favorece ele, né? É diferente o favorecimento da imagem do que ele gosta, do que ele aprecia como belo, simplesmente. Então é como o Cauã estava especificando aqui. Você contrata ali o serviço do videomaker, mas você também tem que ter ali uma experiência com relação ao marketing digital. O videomaker ele tem que ter pelo menos o mínimo do conhecimento do marketing digital para ele poder, porque aí senão seria muito fácil, né, Cauã? Qualquer um, até eu poderia chegar e me filmar, né? Mas se eu contrato o serviço é porque eu quero algo qualificado realmente. Principalmente em eventos de aniversário ou casamentos, porque assim, são momentos únicos. Então assim, você tem que conversar com o cliente, conversar com o contratante antes de iniciar com o serviço. Pode ser qualquer aniversário, 15 anos ou casamento, o que seja. Tem que ter essa conversa antes de iniciar com o trabalho, porque são momentos ali, no caso de uma foto em si, é possível refazer. Só que, por exemplo, é um casamento. Eu não gostei desse ângulo aqui, mas você fez, já tá bom. Então, o cliente tem que se sentir confortável, tem que gostar do conteúdo. Eu não estou satisfeito com apenas o ok dele. Eu quero estar maravilhoso, eu quero ficou muito bom, ou então superou minhas expectativas. Para isso, eu preciso entender ele, entender o que ele gosta, qual o ângulo dele. São momentos únicos e que tem que ter tem que ter essa visão, esse estudo antes de praticar ali, antes de captar. Igualmente quando você vai acompanhar um cliente num evento público, né? Seja ele de qualquer setor. Você vai acompanhar o cliente, você tem ali um período de conversação com o cliente, né? Para você saber qual é o tipo de captação de material que ele deseja. Até o que vai ser filmado também tem que ser feito. Então existe essa conversa, né? Com certeza. Por exemplo, não, eu quero ser filmado nesse ângulo, mas principalmente naquele momento. Vai existir um momento aqui que eu vou estar falando a respeito disso e eu quero essa fala desse momento. Então, a pessoa que trabalha o videomaker, ele tem acesso a essas informações. Com certeza. A gente fez esses dias, aliás, há uns 2, 3 meses atrás, um chá de revelação. E nesse chá, a cliente falou, eu quero que você filme, porque entrou com os cachorros, foram 3 cachorros chegando aqui para poder anunciar o sexo do bebê. E aí eu quero que você filme os cachorros e filme também o pessoal gravando os cachorros. Então eu falei, vai ser 2 câmeras aqui, nesse dia foi 2 videomakers, a gente teve que se dividir, porque a gente tem que fazer um jogo de câmera muito louco aqui, é bem diferente da TV, porque na TV a gente tem várias câmeras aqui disponíveis, no marketing a gente tem que se virar nos 30, aliás, na captação ali no videomaker. Então o que a gente fez? A gente pegou, foram 2 câmeras, eu filmei a entrada dos cachorros em um ângulo mais aberto, ele filmou apenas a reação do casal, e depois que o cachorro já revelou o sexo, eu fui filmar o pessoal lá, os convidados gravando, tendo a reação ali do sexo. Então, se não fosse dessa forma, talvez seria feito só a gravação do qual o sexo do bebê. E às vezes não é só isso que o cliente precisa. O vídeo ele também é uma sensação, ele é feito de emoções, e tudo isso aí tem que ser transmitido, né, para o cliente. Para superar essas expectativas tem que ser feita essa conversa antes para entender o que ele precisa. Sabe o que eu estou gostando, principalmente nessa entrevista aqui com o Cauã, é porque assim, a linguagem que o Cauã tem trazido sobre o marketing digital era justamente a que eu esperava, né? De uma linguagem técnica, isso aí qualquer um pode ter acesso, pode dar um Google lá e descobrir todos os nomes técnicos adotados ali pelas atividades do marketing digital, isso aí qualquer um poderia fazer. Mas a proposta da entrevista de hoje é fazer você entender na prática a relevância do trabalho ali de um profissional que está envolvido realmente na área do marketing digital. Então, por exemplo, a gente já falou aqui do setor público, do setor privado, né, de outras formas também que essa ferramenta se apresenta. E dos setores que eu queria até comentar com você, que eu tenho visto que tem crescido muito o interesse até pela divulgação, existia ali, de certa forma, até não era uma resistência, não era um tipo de preconceito, mas as instituições filantrópicas, elas tinham muita dificuldade em divulgar ali o trabalho, né, para que não se perdesse nessa questão aí do marketing, do que é marketing, do que seria ali realmente um aproveitamento do assistencialismo, né. Ano passado eu estive presente num projeto de uma instituição filantrópica aqui, onde realmente a diretora falava, é imprescindível a questão da divulgação do material, né, da instituição filantrópica. A gente está entrando numa campanha publicitária
e a gente precisa realmente ter ali de forma profissional a divulgação, porque poderia, de uma forma muito caseira, né, a gente gravar um vídeo aqui pedindo, olha, vamos fazer doações e tal, mas eu vejo que hoje até essas instituições filantrópicas estão buscando no marketing digital uma certa tipo de ajuda, de ferramenta para potencializar suas atividades, não é verdade? Com certeza, como eu falei, depois da pandemia mudou essa visão, porque as pessoas começaram a ficar mais ativas nas redes sociais. Então, porque o marketing, assim, o digital em si, o Instagram, ele não é feito só para você vender, às vezes é para poder anunciar algo assim, ou então informar. Então é muito importante que esse material seja divulgado, para as pessoas verem que está sendo feito o trabalho ali, que está sendo produzido, que está sendo, ou às vezes para coletar ajuda, doações e tudo mais, é muito importante. Ô Cauã, você falou aí, achei excelente a sua fala, né? O marketing digital não é feito só para vender. Olha, eu vou repetir de novo. O marketing digital não é feito apenas para vender. Ele tem ali realmente outras finalidades. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque geralmente, né, eu já fiz isso. Eu também já fui uma cliente, tá? Que contratei ali um serviço do marketing digital. Eu falei, não, eu já trabalhei, inclusive eu já tive uma loja virtual na época da pandemia. Olha aí, tá vendo? Entendeu? Mas aí eu descobri depois realmente que o marketing digital, ele tem ali realmente diversas finalidades, né? E uma delas, inclusive, é tornar realmente o cliente mais próximo do seu produto. Muitas vezes aquilo ali não vai representar somente questões financeiras, né? Mas vai melhorar a imagem do seu produto, vai fazer, por exemplo, eu estou aí numa fase em que eu faço uma consultoria e você precisa atrelar a imagem da empresa a uma atividade assistencialista também, porque hoje toda empresa tem ali, né, o seu projeto, a sua campanha, anual que seja, mas precisa ter esse impacto. E o marketing digital, ele também faz esse tipo de trabalho, não é só financeiro. Porque às vezes a gente, por exemplo, eu posso contratar o serviço de um marketing digital. Não, eu quero que você aumente as vendas do meu produto através do meu Instagram. Né? Não, faça isso aí, faz um milagre. Porque é isso, é o que eu costumo dizer muito para os nossos clientes. O nosso trabalho, o nosso gerenciamento, você não tem que fazer pensando em vender. Ele não é feito para vender, ele é feito para conectar. A venda, ela é consequência. Então você vai conectar com o seu público, você vai humanizar a sua marca, você vai criar autoridade. A venda com certeza vai acontecer, o lucro com certeza vai acontecer, mas é consequência. Se você faz um trabalho pensando só em vender, não vai dar certo, porque tem que ter toda uma conexão por trás. Hoje a gente tem exemplos de empresas muito grandes, como a Avan, a CIMED. Então são empresas que conseguem conectar muito bem na rede social. Lógico, tem que ser um marketing não forçado, mas estratégico. Porque o que a gente vê muito hoje muitas, por exemplo, loja de roupa, vou dar um exemplo aqui de loja de roupa, só dancinha na rede social, só trend, né, que chama hoje, é o vídeo viralizado, é a trend. E às vezes não é isso que o seu público precisa, ou não é isso que o seu perfil tem que ser feito. Porque você tem que lembrar que o seu comércio, você não é um blogueiro. Você é um comércio, então tem que ter essa postura de comércio. Vai depender muito dos casos, mas essa parte de só publicar dancinha no TikTok, dancinha do Instagram, não funciona, entendeu? Ano passado você está falando, eu vou falar de uma experiência própria aqui, né? Eu tive um cliente que eu falei a respeito disso, né? Era uma personalidade política, né? Mais época de campanha e tudo mais, eu falei, olha, cuidado com essas dancinhas do TikTok. Porque é viral, ok, mas assim, parece que por ser viral vai dar certo com todo mundo, depende do seu objetivo. Porque você, por ser uma personalidade política, a depender da imagem que você constituiu, fica bizarro. Né? Fica uma coisa com um efeito contrário. Então, nem necessariamente tudo que está na moda vai realmente... Você pode, inclusive, aí eu sugeri para ele, adaptar, né? Ao invés de uma dancinha, você pode fazer algo que realmente seja mais dinâmico, mas que não seja necessariamente a mesma dança que todo mundo faz, né? Por exemplo, vou usar aqui o exemplo de advogado. Aqui está o exemplo, cara. Você vai confiar num advogado que está fazendo dancinha para o TikTok ou no advogado que está mostrando ali, contando sobre algum caso específico, ou mostrando como fez a solução de algum caso ali. Tudo isso aí, porque às vezes a dancinha ela pode mudar a percepção que a pessoa tem sobre o seu negócio, e às vezes até abaixar a percepção. Eu nunca fui de fazer dancinha, até porque eu sou todo duro aqui, né? Paulista não tem nem o molejo tem o baiano. então assim, eu nunca fui de fazer isso, só que eu já tive clientes que começaram a fazer isso, aí pensaram, pô, isso aqui vai dar certo. Aí quando eu cheguei eu falei, não dessa forma, porque pode mudar a percepção até do seu negócio, até as pessoas. Então assim, às vezes vai descredibilizar.
o seu comércio, a sua imagem em si, quando você faz esse tipo de dancinha, quando você faz esse tipo de trend. No caso do político é um pouco diferente, porque vai depender muito, né? O político, ele conecta muito com o público, com a população. Depende então, do momento. Depende da dancinha. Isso. Porque, por exemplo, tem dancinha muito vulgar. E aí, se o seu público-alvo como político é um público mais sério, então não vale a pena, não tem para que fazer isso. Agora, se realmente o momento, o que eu disse também, né, a temática que está sendo abordada ali, ela combina com a dancinha, então tá certo, Exato. né? Porque você não vai pegar um tema com seriedade e trazer para uma dancinha, porque não vai conversar, né? Exato. Você vai trazer... é como você falou, tem que ser muito selecionado o que vai ser feito de dancinha ou de tudo mais, o que seja. Porque vai mudar totalmente a percepção que a pessoa tem sobre o seu negócio. E aí, descredibilizar também. Um exemplo prático aí, eu vou falar do setor, né, que eu conheço, né, na área do setor público. O Jerônimo, governador da Bahia, ele faz aí algumas danças, né, e gera memes. Ele é o rei dos memes, né, porque a questão da segurança pública está aí como um tema em alta, né, e as pessoas começam a associar a preocupação dele, né, com as dancinhas. E aí fazem diversos memes, né, aí depende também do profissional, do cliente que queira viralizar por qualquer motivo, né. Impacta bastante, essa questão de viralizar é muito importante, porque as pessoas às vezes pensam que engajamento, visualização e curtida é o que está dando certo. Só que às vezes a gente tem casos de clientes que tem publicações ali com 3 curtidas, 2 curtidas ali, mas que lucra pra caramba com o Instagram. Então não é que o seu engajamento é o que vai fazer com que você ganhe muito dinheiro, ou que o seu negócio seja muito vendável, tenha muito lucro, aliás. Então, engajamento não é a certeza de que você vai lucrar. Engajamento é o conhecimento do público sobre quem você é, entendeu? Vão fazer com que as pessoas conheçam quem você é. Só que o que vai fazer realmente a conversão de seguidor para cliente é a estratégia, todo o Instagram como um todo. Os stories diários, são as publicações, os comentários e tudo mais. Antes da gente ir para o intervalo, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, né? Eu queria tocar nesse assunto que é crucial, que é o engajamento, a questão do engajamento. Eu que trabalho com notícias aí, né, que tenho um portal, que escrevo e tudo mais, eu sei realmente como é considerado a questão do engajamento. Mas eu queria saber uma opinião pessoal, né, algo sua mesmo, a respeito do engajamento. Existem aquelas pessoas que falam, não, eu já ouvi isso até de clientes. Larissa, não importa, fale mal ou fale bem, falem de mim, porque eu sempre dou a sugestão, né, para que a pessoa seja notícia sempre, mas seja uma notícia que repercuta a favor da sua imagem. Porque se você virar notícia por algo que vai lhe gerar muitas críticas, né, pode causar aí um efeito reverso, né? As críticas ali realmente pode causar um efeito reverso. Mas eu percebo que a maioria do público que trabalha ali com esse âmbito digital não tem se importado muito com essa questão, não. Fale bem, fale mal, mas falem de mim. Eu quero realmente o engajamento, que são os números, né? Para apresentar que eu tenho audiência, que eu tenho realmente ali um determinado poder de influência nesse sentido, né? É isso, né? É até onde vai o engajamento, até onde vai a procura por engajamento. Porque, vamos dar um exemplo recente aqui, foi da Havaianas, não sei se você viu, fizeram uma propaganda lá, que o pessoal associou isso, pé direito, pé esquerdo. Salvo engano, foi mais de 400 milhões em ação perdida. Então, até onde vai o engajamento, a busca pelo engajamento, né? A pessoa acaba, às vezes, com certeza, viralizando, só que às vezes por uma imagem ruim. Então, isso tem que ser tudo analisado. A gente não pode colocar o topa tudo por engajamento, né? Digamos assim. Né? Até porque influencia bastante na questão da credibilidade da imagem. Com certeza. E isso serve tanto para a pessoa como para o produto. Não é isso? Eu sempre falo bem assim, o nome, né? Eu vim de origem humilde, né? E existe uma coisa que eu ouvia muito do meu pai, que eu utilizo até hoje no meu ambiente de trabalho, né? Minha filha, a gente só tem o nosso nome, e nosso nome é que a gente deve cuidar, né? Porque se eu pegar ali o seu nome, jogar e associar com qualquer coisa, com qualquer imagem, aquilo ali pode lhe provocar um dano, muitas vezes irreversível. E é verdade, hoje eu vejo isso, né? Quando você recebe diversas propostas aí para venda do seu produto, como você me falou, você que está nos ouvindo, telespectador, a venda
de um produto, você aí empreendedor, ou até eu mesma, né, como ali formadora de opinião, eu não vou associar o meu nome com qualquer pessoa, porque isso vai impactar literalmente na credibilidade do nome que eu construí. Esse nome, essa marca, ela tem uma identidade, né? Ela tem ali uma personalidade que já foi realmente emitida. Pode ser reformulada, depender de cada fase que eu esteja passando? Pode, não tem problema, né? Vai haver ali mudanças. O que não pode realmente é a desconstrução desnecessária dessa marca, né? Em troca do, como você mesmo falou, do engajamento, né? Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo na prática, como eu gosto que você está apresentando aqui. Eu escrevo ali, né? Eu sou escritora, escrevo crônicas, mas eu não escrevo sobre tudo e sobre qualquer coisa e nem sobre qualquer pessoa. E aquilo ali não é simplesmente por uma observância que eu faço, mas é porque eu já percebi que é uma credibilidade que eu construí. Então, assim, eu não falo daquilo que todo mundo fala sempre. E mesmo que eu vá falar de um determinado tema, eu vou falar de uma abordagem a qual a maioria não fez ainda. Por quê? Porque as matérias que são escritas são sempre dos mesmos temas, mas não sempre da mesma forma. Então, eu vou buscar uma forma diferenciada. É o que você chamou aí de estratégia, né? É o que eu chamo de estratégia, né? É tudo que eu escrevo em grupo de WhatsApp, ou que eu escrevo ali na rede social, ou que eu escrevo nos blogs ou em sites, eu escrevo de forma estratégica, pensando, como você mesmo falou, né? No público para quem eu estou falando. Então, se é para o WhatsApp, eu estou falando para um determinado público. E eu estou falando ainda de uma situação que é pouco comum, que é escrever. Eu consigo ainda trazer a atenção para as pessoas do que eu escrevo, e eu descobri que é pela forma como eu escrevo, e não simplesmente pelo que eu escrevo, porque o que eu escrevo, qualquer pessoa pode escrever. Eu vou falar aqui de uma propaganda de uma sandália havaiana, você já falou, outras pessoas já falaram, né? Mas qual tipo de associação que eu posso fazer diferente dos outros, que as pessoas ainda não se atentaram para uma discussão? Então, essa é a minha estratégia de Larissa, como você mesmo falou, né? Cada um tem ali a sua estratégia de venda, a sua estratégia de publicidade, de engajamento também, como você mesmo falou, né? Existem ali outras maneiras também de você engajar o seu produto, né? Engajar mesmo assim, a sua personalidade naquele âmbito. Com certeza. E é muito isso, né? Porque assim, a Havaianas, por exemplo, vai conseguir se estabilizar, com certeza. Tem muito dinheiro, então é óbvio. Agora, o seu comércio, que você faz um negócio desse assim, algo que vai chamar muita atenção, de um lado negativo, será que vai conseguir se estabilizar no futuro? Então tudo isso aí tem que ser analisado. E cada estratégia é personalizada para cada cliente. A gente costuma falar isso para cada cliente. Porque você pode olhar o perfil, analisar um perfil de um cliente nosso e pensar, poxa, dá para fazer isso aqui no meu. Só que às vezes não é o que você precisa, não é o que você tem como, não é o que você necessita, entendeu? Tudo isso tem que ser analisado antes de criar ali toda a estratégia de conteúdo. Porque a estratégia, ela é baseada no seu público, não no público em geral, entendeu? Então, tudo isso aí tem que ser analisado. A localização do seu público-alvo, a faixa etária de idade, e até na rede social, por exemplo, tem linguagens diferentes. A gente tem o TikTok. O TikTok, ele é um público mais jovem, então se você for para lá, se o seu negócio for para lá, tem que ser uma linguagem mais jovial, tem que ser utilizada, talvez, músicas virais, aí pode ser utilizado, porque é o TikTok. Agora, no Facebook é um público mais velho, e também o Facebook, ele é uma aposta para tipos de negócios específicos, que tem um público mais velho como público-alvo. Já no Instagram, é um público mais geral, só que também tem que ser analisado ali quem é o seu público de verdade, tem que ser analisado a forma como você vai se falar ali no Instagram, como vai ser feito os vídeos, a edição e tudo mais. Muito bem, muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente retorna aqui com o Cauã para a gente finalizar aí o nosso bloco no TVI Notícias de hoje. Já, aguarde aí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora, a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente, o Bahia. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Estamos de volta agora para o último bloco aqui com o Cauã. O Cauã aqui que eu falei nos bastidores, né? Eu vou mencionar agora para você, telespectador. Achei o Cauã, assim, muito a cara do marketing digital de fato, né? Porque aí é uma ferramenta inovadora, no sentido, assim, de que traz aí especialidades, novidades aí para todo o mercado. O Cauã, que é muito jovem, inclusive, né? Mas o Cauã vem aí numa contrapartida de ser jovem e ao mesmo tempo muito profissional, tanto na fala dele como na abordagem. A gente percebe que ele de fato tem um domínio ali sobre as ferramentas a qual ele está mencionando. Então é realmente ali um jovem rapaz que tem ali um domínio da área a qual ele está aí realmente atuando e falando sobre esse domínio, né, Cauã? Eu não vou nem perguntar se você gosta da área do marketing digital, mas eu gostaria de perguntar para você, assim, o que mais te motiva no marketing digital hoje, né? Atualmente, assim, você que já passou aí pelo desafio da pandemia e atualmente agora já está aí construindo a imagem da sua empresa, né? Qual é hoje para você, assim, a sua maior motivação dentro dessa área? Bom, hoje a minha maior motivação é a minha família.
Com 15, 16 anos de idade, meu pai veio a falecer. Só que o primeiro celular, o primeiro iPhone, quem me deu foi ele para realmente começar ali a profissionalizar mais o meu serviço. Então, a motivação hoje, como homem da casa, né, com apenas 18 anos, mas homem da casa, lá em casa é a minha mãe, a minha irmã e a minha sobrinha, a minha mãe Jacineide, a minha irmã Mariana e a minha sobrinha Isadora, são a minha maior motivação hoje para dar seguimento ao meu trabalho aqui, com fé em Deus, alcançar muito mais lugares e conquistar muito mais espaços assim e conseguir também trazer novas pessoas. Porque o Arthur, que foi o que eu citei no bloco anterior, é um amigo meu de infância, aliás, de adolescência da escola aqui na Bahia, que veio trabalhar comigo e conseguiu hoje estar estourado aí nessa área de videomaker e tudo mais, trabalhando para outras agências também. E como ele, eu quero outras pessoas também, ajudar novas pessoas a começarem, ingressarem nesse segmento, porque é algo que hoje até tem mais profissional, só que antes era pouco profissional e muita demanda. E com certeza isso vai aumentando agora no tempo de política, por exemplo, vai chegar muita demanda para pouco profissional qualificado realmente. Cauã, você falou de família, né, aí, e por você ser muito jovem, né, quando você começou realmente a virar a sua chavinha, né, a respeito aí do marketing digital, a sua família de cara acreditou realmente, e será que Cauã realmente vai transformar isso em trabalho mesmo? Bom... Será, como foi realmente a expectativa dos seus familiares? Bom, a minha família sempre me apoiou muito em tudo que eu faço, até no canal, por exemplo, compravam tripé pra mim, que aqueles tripé baratinho compravam pra mim, deixavam gravar, tipo assim, liberavam a sala ali só pra mim gravar, só pra que eu gravasse ali, sempre me apoiou bastante. Eu acho que de início em si não confiou muito que iria dar certo, mas quando eu entrei na barbearia Império pra começar a gravar conteúdo lá e comecei a ganhar um dinheirinho lá dentro, mensal, aí pensaram, pô, deve dar resultado, então vamos investir aqui, é um trabalho realmente, porque eu entendo que é uma profissão muito nova. Então, para o meu pai, que era muito, já é senhorzinho já, minha mãe também, que já é mais de idade, assim, eu sei que é novo, entender que isso é o futuro realmente de profissões. Então, de início em si, houve apoio, só que eu acho que não acreditaram tanto. Só que aí quando viram que estava dando resultado, me ajudaram, investiram, como eu falei, comprou o meu celular, me ajudou a comprar o meu primeiro iPhone, foi um iPhone 12 lá, comprou, aí pagou metade, eu paguei metade lá nas parcelas, né? E aí, então, dei seguimento ao trabalho, comecei a profissionalizar o serviço, e aí conforme ia ganhando dinheiro e investindo, ao invés de gastar, que eu acho que hoje é o que acontece muito, né, pega dinheiro e já vai gastando em festa, esse tipo de coisa, eu foquei em equipamento ali e em qualificação. Então eu comprei curso, comprei celular melhor, aí depois do 12 eu já em 2 meses comprei o 15, né, que era o mais atual do momento lá. Então foi conquistando com o tempo. E tudo, isso é muito engraçado. Quando eu comecei a ganhar um dinheiro, eu comprava as coisas para casa como presente para minha mãe, porque eu gosto muito dela, né, claro, minha mãe. E aí tudo que eu comprava eu tirava foto. Comprei air fryer, tirei foto. Comprei cafeteira, tirei foto. Comprei geladeira, TV, tirei foto. Para guardar como recordação assim, sempre sorrindo. Sou muito feliz hoje com tudo que eu tenho, tudo que eu conquisto hoje. E podendo ajudar minha família muito mais. É uma sensação muito boa, né? Eu sei que ainda tem um futuro muito grande pela frente. Só que hoje, ver o sorriso da minha mãe, poder comprar alguma coisa para ela. Agora mesmo nós vamos viajar no final do ano, pagando viagem e tudo. Eu me sinto muito realizado. Eu sei que eu tenho muito a conquistar ainda. Só que até aqui Deus já me ajudou bastante. E até aqui eu estou muito agradecido. Cauã, quem é o Cauã na família, nos eventos? É o Cauã normal, filho, tio mesmo? Ou é o Cauã, tira uma foto pra mim, faz um vídeo assim? Então, a minha mãe, a minha família em si, não pede tanto. Mas quando eu vou em aniversário de amigos, me pedem bastante pra tirar foto e tudo mais, aí eu vou lá e tiro. O Cauã em si, ele é mais reservado, eu sou mais reservado. Eu não gosto muito de... Em família, por exemplo, no meu Instagram eu não publico muito. Então, minha mãe não aparece tanto, minha irmã, minha sobrinha não aparece tanto, eu publico mais o trabalho lá mesmo. Até o pessoal mesmo, publico pouco. Aniversário mesmo, meu aniversário é só eu sozinho lá e minha família. Não gosto de muita coisa, muito, né, com muita gente assim. Eu sou mais fechado, assim, mais reservadinho assim. E aí nos aniversários e tudo mais, o pessoal me pede. E eu até acho mais fácil, porque aí é uma forma de dar um presente ali. É mais fácil. A pessoa não vai dizer que não, né? Não quer um vídeo do aniversário? Como assim? Então já fica mais fácil até a escolha do presente que eu vou dar. Você falou, eu já ia lhe perguntar, né, o que você poderia aí dizer como oportunidade para os jovens que pensam em ingressar aí nessa carreira do marketing digital, nessa área, aliás, né, do marketing digital, mas eu achei assim
assim, de uma sensibilidade, a sua consciência jovem, né? Você falou assim, eu poder pegar meu dinheiro, gastar em festas, eu resolvi investir ali em equipamentos, né? Porque você tinha começado ali com um aparelho celular, né? Mas aí você veio com essa proposta aí, inclusive, realmente, de que você deveria investir em você mesmo através do seu trabalho, né? O que você diria hoje para os jovens, não somente ali que estão buscando ingressar na carreira do marketing digital, mas que tem poucos recursos para se profissionalizar, que estão começando aí como pessoa física, ou seja, olha, eu não tenho uma empresa, nem trabalho para ninguém, é eu e eu mesma, né? Como que poderia ser esse caminho trilhado? É isso. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, nem eu mesmo pensava que o que eu tenho hoje seria conquistado. Então, hoje a gente tem, sei lá, celular do ano ali, a gente comprou já no lançamento, por exemplo. Então, eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu estou chegando, onde eu estou conseguindo chegar. Eu não acreditava muito em mim. Então, hoje, se eu pudesse dar uma palavra para o jovem que quer ingressar nesse serviço, nesse tipo de trabalho, é justamente isso, acreditar em você mesmo. Porque, por mais que você não tenha um equipamento muito bom hoje, isso com certeza vai ser, na frente, você vai mudar, você vai comprar um equipamento melhor, com um esforço e dedicação, lógico, né? A gente tem que pensar que não é também pensar no bem pessoal, não tem que pensar só em mim. Sim. Eu tenho que pensar que na responsabilidade de cuidar por exemplo, de um Instagram, de uma página de Instagram, de um negócio que está, sei lá, 10 anos no mercado, ou mesmo que seja em pouco tempo, mas que a pessoa se planejou para dar início a esse negócio, a esse empreendimento. Então tem que ter essa responsabilidade de que eu estou cuidando de um sonho de uma pessoa. E aí, quando você muda isso, quando você pensa não só em lucrar, mas em resultado, entregar resultado, o dinheiro, o lucro, o celular do ano e tudo mais é só consequência do que você vai conseguir. Perfeito, perfeito. Cauã, para quem ainda conhece pouco da ferramenta do marketing digital, como que você faria o convite, né, para possíveis clientes em potencial, né? O que você diria para eles que chamaria a atenção, que seria importante a dizer, olha, é importante você ter um trabalho aí como o meu que estou oferecendo como marketing digital? Bom, é o que eu falo para muitas pessoas que chegam até mim, muitos curiosos que chegam até mim, eu falo justamente isso. Se você quer entender o poder da rede social, mesmo que seja não tão profissional, comece a gravar vídeo para a internet, poste ali, sei lá, nos stories ou então no Instagram mesmo em si, você sozinho mesmo, vai lá e publica e você vai ver que vai chegar resultado, vai chegar seguidor, vai chegar visualização, vai chegar curtida, engajamento no seu perfil. E aí você vai entender a necessidade do marketing para o seu negócio, vai entender a necessidade da estratégia do perfil para o seu negócio. Cauã, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa de hoje, né, que foi com essa entrevista aqui muito boa a respeito sobre marketing digital também, que a gente falou, né? Falamos aí das notícias que foram destaques no dia de hoje, mas eu gostaria de deixar esse espaço para você fazer um agradecimento especial, caso você queira, né? O Cauã aí, que é um jovem rapaz que trabalha com marketing digital, ele já falou a respeito disso aqui, tem uma empresa aí que oferece esse tipo de serviço, mas eu agradeço primeiramente a sua presença aqui, que enriqueceu bastante todo o nosso debate sobre marketing digital, tema super atual, final de ano aí chegando, né? E também uma nova proposta para você em 2026, utilizar dessa ferramenta aí para o seu negócio, para a sua empresa e também para você mesmo aí, como pessoa física também, utilizar desse recurso. Muito obrigada pela sua presença e eu queria deixar esse espaço agora para você também poder falar a respeito aí de um agradecimento especial ou você querer destacar algo pontual. Bom, eu quero agradecer você por ter dado esse espaço, a oportunidade de contar um pouco mais sobre mim. Eu já fui em outras entrevistas, mas isso aqui também é muito importante, a TV é muito importante, né? A imagem é muito importante, as pessoas me conheçam. E o que eu tenho para agradecer é a Deus, a minha família, que sempre acreditou em mim. A todos os meus amigos que também acreditaram em mim, acreditam até hoje, me motivam, me incentivam a continuar fazendo o que eu faço hoje ali. E a todos os meus clientes também, agradecer a todos os meus clientes que acreditam no nosso trabalho, confiam no nosso trabalho, entregam o seu negócio, o seu sonho em nossas mãos para que a gente consiga transmitir essa sensação que você sente hoje com o seu negócio para o público no Instagram. 2026 está chegando, é como você falou, então é a hora da virada de chave. Se você ainda não investe em marketing digital, é um erro para o seu negócio, então eu convido você a conhecer o nosso perfil no Instagram, @k4.socialmedia, é o nosso Instagram lá, entrar em contato com a gente vai marcar uma reunião com você, pode ser online ou presencial, para você entender um pouco mais como é que funciona, eu vou te explicar na prática, eu vou te mostrar os resultados dos nossos clientes e você vai entender.
Muito bem mesmo. Para vocês aí que nos acompanham, uma boa tarde, uma boa noite. Amanhã um Feliz Natal para vocês aí. Reúna a família e os amigos e a gente retorna aqui na nossa programação amanhã especial de Natal. É isso aí, Feliz Natal e uma boa noite.